Fala rapaziada, bora para mais um vídeo, mais um cortezinho reagindo aqui ao que o Pedrosa vai falar. Tem informação bombástica no Vasco aí, hein, galera? O Vasco promete vir muito forte na temporada de 2024. Vamos ver como será esse time do Vasco nos amistosos que vai ter. E já já tem Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo e Vasco e Fluminense. São jogos mais desejados aí pela torcida, né? O que a torcida quer ver o desempenho do time com os times de Série A. O Vasco vai enfrentar dois times na pré-temporada, um do Uruguai, outro eu não sei de onde que é. Um é São Lourenço, o outro eu até esqueci o nome, né? Um timinho meio estranho lá. Mas é isso aí, deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, acione o sino e bora lá assistir esse vídeo que tá da hora. Vamos ver o que o Pedrosa tem de info aí. Lá nas redes sociais. E os reforços, Pedrosa? Quem é que chega? Como é que tá? E você vem respondendo isso. O próprio Alexandre Matos falou que tem que ter calma nessa hora. Mas novidades, alguma coisa para animar o Vascaíno? A situação do Gabriel Peck, como é que tá? Você ontem disse que não era certa a saída dele. E ainda não é. O Gabriel Peck se apresentou à seleção pré-olímpica, né, junto com o Marlon Gomes também. São dois jogadores que não viajaram para o Uruguai, onde o Vasco vai fazer uma pré-temporada, e são dois jogadores importantíssimos que o Ramon Dias, isso é informação, ama o Gabriel Peck, ama o futebol do Marlon Gomes e os encara como jogadores extremamente valiosos para o Vasco, com um potencial enorme. E hoje o fato é que a proposta está na mesa. O Gabriel Peck, como eu já disse, ele deixa nas mãos do Vasco. Claro que isso é uma conversa não só com a parte do atleta, mas também com o clube, com a própria 777. Hoje o Vasco tem um dono, então 50 milhões de reais não é uma proposta que, meu Deus, dá para recusar, não é isso. Muito pelo contrário. Então tudo isso vem sendo conversado, mas não há nenhuma definição sobre a saída ou não do Gabriel Peck. Eu particularmente não deixaria o Gabriel Peck sair. Ele é um jogador que fez um processo de maturação muito errado dentro do Vasco da Gama, porque ele só pegava time caindo na Série B, com jogadores que não conseguiu acompanhar muitas vezes o próprio futebol dele. O próprio Peck também precisou amadurecer bastante e pela primeira vez na carreira dele, ele jogou os últimos 6 meses com um time decente ao lado. E o que aconteceu? Ele teve a melhor temporada da carreira dele. Então eu acho que o Gabriel Peck, além dessa seleção pré-olímpica que valoriza o jogador, tem margem para crescer dentro de um time decente, dentro de uma estrutura decente. Eu não venderia o Gabriel Peck. Por enquanto, quem saiu? Como é que tá? Dos principais jogadores? Saíram o Figueiredo. Figueiredo foi anunciado hoje como reforço do Curitiba, empréstimo até o final do ano. Eu acho que é um movimento muito interessante, porque o Figueiredo, de fato, tinha perdido espaço com o Ramon Dias e por isso também respirar novos ares. Ele é um garoto jovem ainda, é atleta do Vasco. Acho que vai ser importante para ele. O Seba já tinha saído também nessa posição do ataque. O Vasco conseguiu contratar o David e vai contratar mais gente, naturalmente, Flávio. Só que eu acho que muitas vezes há uma pressa, e o Vene falou isso em relação ao mercado do Flamengo, que não é tão necessária assim de, meu Deus, que desespero. Você está no começo da temporada. Que time que contratou 5, 6 jogadores? Sabe qual? O Santos. Porque o Santos está reformulando o elenco inteiro para jogar uma Série B. O Corinthians também é a mesma situação. A mesma situação. Está reformulando reformulando dessa forma. Então, mudança. assim, o mercado, Flávio, às vezes você tem que esperar o tipo como se diz, de oportunidade de mercado. E nem sempre a janela do começo do ano, ela é a melhor. Muito pelo contrário, a janela do meio do ano, às vezes, é muito mais interessante do que a janela do início do ano. Internacional é Exatamente. forte no meio do ano. Eu acho que o Vasco tem que contratar aí pelo menos mais uns 5, 6 nomes. Porém, não vejo esse desespero inteiro e entendo também que o Campeonato Carioca vai servir como laboratório para você entender, de fato, o que precisa e o que não precisa. Hoje, a urgência do Vasco é um camisa 5, um volante, sem dúvida alguma, 2 pontas é necessário para o esquema de jogo do Ramon Dias e também, quem sabe, um meio armador. De resto, eu acho que o Vasco está bem servido. Talvez na lateral esquerda olhar um pouquinho isso, mas tem o Matheus Leão que viajou para o Uruguai e pode ser observado. E a ideia do Vasco para esse início de Campeonato Carioca, também dá oportunidade a jovens, ir com tudo, com o que tem de melhor? O que você imagina? Não, acho que o Vasco vai ficar ainda umas 3 rodadas aí, utilizando um time bastante alternativo. Até porque essa viagem para o Uruguai, o Vasco vai disputar um torneio lá no Uruguai, com os jogadores principais. O Vasco perdeu o Peck e perdeu também o Marlon Gomes para a seleção pré-olímpica. Tanto é que o JP, que era um moleque que estava na Copinha, foi chamado pelo Ramon Dias e já viajou para o Uruguai. Então, o desempenho do Vasco na Copinha também vai ditar isso um pouco, porque esses garotos vão ser utilizados no Campeonato Carioca. Então, as 3 primeiras rodadas, assim, eu acredito que vai ser um time muito alternativo.
Lembrando que no regulamento do Campeonato Carioca, só a partir da 5ª rodada, esse ano é diferente, né? Antigamente, as 3 primeiras rodadas, podendo colocar equipes alternativas, agora ampliou para 4 rodadas. Só a partir da 5ª, então, a obrigação do clube escalar a força máxima, o que tem de melhor. Eu sempre falo que isso é uma coisa bem subjetiva, porque quem decide é o técnico, não tem um dirigente da federação que vai obrigar a escalar fulano ou beltrano. Mas tem isso no regulamento. As 4 primeiras rodadas os clubes podem colocar equipes alternativas. Falando do Botafogo, tem reforço chegando. Antigamente, e essa era a grande força do São Paulo, que ganhava os títulos principais, etc., todo jogador preferia jogar no São Paulo, ou quase todos, do que no outro clube. O São Paulo era o que mais recuperava jogadores. O São Paulo era o sonho do atleta, a não ser que o atleta fosse um torcedor também e quisesse trabalhar no clube que ele ama. Que é um sonho daí, coisa do torcedor, gosta de futebol e tal, perfeito. Hoje, esse clube é o Palmeiras. Hoje, esse clube é o Flamengo. Então, se você for chamar o Abel Ferreira para a seleção brasileira, não vai, cara. Não vai. Não vai porque tem um projeto, o salário ali é em dia, o treinador é atendido em grande parte das coisas, a estrutura é boa, o jogador recupera rapidamente. Então, ele está num ambiente de trabalho que permite que ele desenvolva um trabalho onde ele vai disputar campeonatos, etc. O São Paulo não tem isso. Quando você faz uma SAF, no caso do Vasco, a instituição Vasco da Gama tem que ser recuperada. Não é ganhar um campeonato só. Lógico que todo mundo quer ganhar. Mas um campeonato, acabei de falar do Cruzeiro, ganhou 2 Copas do Brasil e implodiu. Implodiu. Eu acho que o torcedor do Vasco não está esperando um título esse ano. Está esperando um time mais sólido, que não passe susto, que não chegue no Brasil brigando para não cair. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que esperar o título, mesmo que seja real. Porque o futebol é paixão. O futebol é esperança do improvável. A Copa permite isso. Os torneios de mata-mata por exemplo. Mas se o Vasco terminar a temporada com um brasileiro tranquilo, com as contas mais equilibradas, com uma administração mais transparente, você vê que tem um norte. Positivo. E o problema é que o Pedro fala, não tem um norte. A gente não enxerga o horizonte nessa história. Está tudo muito nebuloso. É confuso. Quando o Pedro fala sobre esse ano, Bahia, é claro, deixar de ser confuso, essa névoa dissipar, você conseguir enxergar um horizonte para o Vasco, mesmo sem títulos. Acho que isso é o mais importante. Né? Aí o torcedor vai ficar mais confiante, vai acreditar mais no projeto e tal. Eu só queria falar na esteira do Birner. Entendeu? Sim, o Birner colocou Palmeiras e Flamengo como os times que hoje são os jogadores que querem jogar mais. Então, mas por exemplo, bons trabalhos. Fortaleza. O Vojvoda quer ficar no Fortaleza. Everton Ribeiro vai pro Bahia. O Soares poderia ir pro Flamengo e pro Palmeiras, ele foi pro Grêmio. O Rames Rodrigues poderia estar no Palmeiras e no Flamengo. O Rames Rodrigues falou, vou pro São Paulo. Então, assim, outros trabalhos podem ser atrativos. O Vitor Roque foi pro Atlético Paranaense. Entendeu? Então, assim, não é só o Palmeiras e o Flamengo que são atrativos no país. Não, foi os mais atrativos. Quando você fala de Atlético Paranaense, de Fortaleza, do que está sendo o Bahia agora, você está falando de projetos que são consistentes. Então, mas assim, eu estou falando de outros clubes, eu falo do Nordeste, do Sul, tal, que também são atrativos. O Matos é uma atração. O Matos, ele chama jogador, ele chama empresário. Né? Então, mesmo que a situação não seja o Vasco não vai brigar por títulos, mas com ele, hoje, o Vasco é muito mais chamariz. Gestão é tão importante. Qual é a chance de 10 anos atrás, um técnico do Fortaleza recusar uma proposta do Vasco? Então, mas olha o universo. Quantos jogadores de futebol tem? Mas aí Quantos não gostariam de jogar no São Paulo, no Grêmio? Eu vou tocar no assunto. O Alário foi pro Inter. O Cudê atraiu, entendeu? O Cudê é um Acredito. O Ramon Dias técnico, chegar ligou aqui, vem pra cá, tal. O Luxemburgo durante muito tempo, não importa onde o Luxemburgo ia, ele atraía jogador, vem pra cá. O Renato atrai. Mas esse mundo, eu concordo com você, mas esse mundo mudou muito. Por exemplo, o Inter tem 200 milhões de aporte financeiro da televisão. Eu vou bater no Borré, quanto você quer? Eu te dou 15 milhões, 10 milhões, 12 milhões. O cara tem como negociar. A impressão que eu tenho do Alexandre Matos agora, nesse momento, é o seguinte, olha, paciência, vocês pensaram que eu vim aqui arrumar tudo, mas vamos ter calma. Hoje em dia, nada se faz se você não tiver dinheiro. Sabe por quê? Porque existe uma competição entre nos bastidores em relação a dinheiro que é impressionante, porque não é todo mundo que está pagando. Mesmo os que pagam, parcelam, aí a primeira parcela paga, a segunda já não paga mais, entendeu? E assim, o jogador hoje, lógico, se o David estivesse bem, e aí não estou desmerecendo o Vasco, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, se o David estivesse bem, você acha que ele ia para o Vasco, na situação que ele está indo? Porque ele está saindo, ele saiu do Cruzeiro,
Saiu Passou pelo São Paulo. Ele passou pelo São Paulo, Ceni. pedido do Rogério. O que ele fez no São Paulo? O David é um ponto de Gol contra o interrogação. Palmeiras no Allianz. O David É um é ponto um Brasil. David é um ponto de interrogação. Qual é o jogador limitado? Qual é o custo? O João Vitor estava afastado por indisciplina. Então não dá pra dizer que essa 777 qual é o custo? O problema hoje no futebol chama-se dinheiro. Quem tem dinheiro negocia os melhores jogadores. O Alexandre Matos, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho? Pode. Ele pode orientar, vem cá, a gente precisa acertar aqui, precisa acertar ali. Mas aí chega na hora do jogador, porque o empresário vai pedir. E aí, eu quero tanto. O jogador precisa tanto. Quer dizer, o Ramon Dias e o Payet, que eu não vou dizer que são estrelas internacionais, mas são nomes conhecidos do futebol mundial, aceitaram o Vasco no momento que o Vasco estava lá embaixo. Sim. Então, o Vasco já é uma atração. Por isso que eu falo assim, quantas centenas de jogadores de futebol você tem? E lembrar qual foi o Payet de botar a camisa do Vasco? O Payet que aceitou o Vasco não é o Payet da seleção. Então, mas assim, com 777 ou sem 777, jogar no Vasco para a imensa maioria dos jogadores brasileiros ou treinadores é um orgulho, cara. Entendeu? Assim, não é só, eu só vou trabalhar no Brasil se for no Palmeiras e no Flamengo, porque eles têm dinheiro, pagam em dia e disputam os títulos. Não, quase todos os principais times brasileiros, Série A, Série B... O Payet não vai pro Flamengo e Palmeiras, porque o Flamengo e o Palmeiras não vão pagar. Então, porque o Vasco paga o Payet, você imagina, ele não ser utilizado. O Payet sair da França, fala assim, eu vou lá no São Januário, onde é que é? Deixa eu ver no mapa como é que é. Vasco, é isso aí e tal, vou lá. Ele foi. Foi escolha dele. Ele podia ir para a Arábia, para os Estados Unidos, para o Japão. Bubu, mas aí, essa é a questão. Mas ele poderia ir para onde? Para a Arábia? Não foi. Ele estava, me parece que ele estava quanto tempo sem clube? Ele foi pro Vasco. O Payet que chega no Vasco. É um Payet já final de carreira. Não é o Payet de 2015, não é o Payet de 17. Porque senão parece que a gente está falando, a 777 é tão atrativo que está trazendo um cara do quilate do Payet. Eu ia aceitar isso. O Marseille ele é uma lenda. Que trouxe o Suárez. Mas é enorme. Mas é outra coisa, Birnes. A lenda do Payet, o que ele é em Marseille. O momento da carreira dele não é. Se você chega para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético. Tem o Payet? São Paulo, olha, eu tenho um Payet aqui que vai custar 1 milhão e tanto. Olha, é um cara assim, do maior respeito, do maior quilate. Mas por esse valor, para um cara que não vai jogar no meu time, não é o que eu tô. Ele foi pro Vasco por uma situação. O Ramon, muito bacana a contratação. Mas não é que a 777 hoje é atrativa, Bubu. É o que eu falo de novo. O mercado tá difícil. E a entrevista do Matos ontem é para sinalizar o torcedor. O mercado tá difícil, mas vamos ter calma que é médio e longo prazo. O Rojas é o jogador limitado, não é o zagueiro que estava sendo disputado a etapa pelos clubes de primeira prateleira do Brasil. O João Vitor é um jogador que tem potencial, é jovem, beleza. Caro porque não vem entregando, afastado por indisciplina e um ponto de interrogação, sim. Hoje você não... É isso aí, galera. Eu acho que não é para tanta terra arrasada assim, né? Não é para tanto assim, 777, você quer, calma, né? Calma. Eu acho que o torcedor tá machucado, tá magoado, tá tenso, né? Fica incrédulo. Muitas vezes, mas faz parte, velho. Faz parte. Todo time vai passar por isso em algum momento, ou já passou. Quem olha aí pro Palmeiras hoje não fala que o Palmeiras passou pelo que o Palmeiras passou, né? Durante um bom tempo. Mas eu acho que o Vasco vai mais passar por esse tipo de problema. A gente vai ter aí os times de Série B que vão estar sempre caindo, cara. Times de Série B vai estar sempre vindo e voltando. A não ser que vire umas... Mas não adianta virar SAF se você não tem torcida, né? Não tem torcida, a SAF ela vai querer só vir, papa um troquinho aqui na Série A, volta, papa outro troquinho aqui, volta. Não vai conseguir fazer contratações. Times pequenos que não tem torcida, ele tem que dar sorte de montar um elenco num acaso aí. Mas achar que os caras vão conseguir permanecer numa Série A, vai conseguir dar bom, assim, não tem como. Isso é muito difícil, é algo surreal hoje para time que é pequeno. Então, geralmente, os times menores, os times que subirem, eles vão subir para cair, né? Essa vai ser a realidade. E os times grandes que já são SAF, Vasco, Botafogo, esse ano foi atípico, né? Mas eu arrisco dizer que esses times aí não vão mais passar por esse tipo de situação. Não vão mais, não tem como, né? Não vai ter como, porque vão ser times que vão ter jogadores bons, a maioria das vezes, salário em dia, tudo em dia, as coisas vão caminhar aí para apenas aqueles times
e sobem mesmo, sobem, fica um ano, os 4 caem, volta outros 4. Agora, questão de título, ninguém dá para cravar nada, né? Que o Vasco não vai ganhar, ou que o Vasco vai ganhar título esse ano. Porque é complicado, cara. Quem daria quem colocaria o Botafogo na posição que o Botafogo ficou esse ano, né? Esse ano de 2023. O Botafogo quase foi campeão brasileiro. Liderou o primeiro turno e o Botafogo era tido como um time aí para brigar ali por uma vaga no G10, né? Uma vaga de Sul-Americano, uma pré-Libertadores. Não ficar na posição que ficou em primeiro. Então, futebol é isso, tudo pode acontecer. Se o Botafogo não perde o treinador, teria sido campeão e teria sido campeão com uma folga até, né? Mas é isso aí, eu acredito que o Vasco vai vir forte aí, não será tão rápido, né? Vai demorar um pouco, mas vai dar bom aí no futuro.